Estamos de volta? Estamos de volta? Estamos de volta! Pessoal, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero me desculpar porque na aula passada eu falei que a advertência tinha pena, fazia o lapso em 1 ano por conta de previsão do Código Penal que falava em 2 anos. O colega aqui me alertou, na verdade eu confundi, o Código Penal não fala nada sobre prescrição de advertência, o Código Penal fala sobre multa. Da onde eu tirei então esse 1 ano aqui para advertência? Eu tirei da Lei de Drogas. Na Lei de Drogas, no artigo 30, como a Lei de Drogas é a única lei que fala sobre sanção de advertência como resposta a crime praticado, então é o único local onde você encontra qualquer coisa relacionada à advertência. O artigo 30 diz: prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo, o disposto no artigo 107 seguintes do Código Penal. Então, como lá é o único lugar que fala sobre prescrição de advertência em toda a sistemática do direito penal, é esse o artigo que a gente usa por analogia para dizer que com o 115 cai pela metade e aí fica em 1 ano, tá bom? Peço perdão aí, obrigado pela leitura do colega, que além disso também trouxe uma outra hipótese que achei interessante, que na questão da responsabilização administrativa, né, na lei federal, traz a possibilidade de prescrição em 180 dias para advertência. Então assim, não é uma lei penal, não fala sobre direito penal, mas poderia eventualmente ser utilizado como argumento de que a advertência deveria prescrever em 180 dias, se não aplicada. Não faz parte da sistemática penal, mas como se trata de uma sanção, né, uma sanção em razão de uma lesão a bem jurídico, eu não acho que é a mais adequada. Eu acho que a mais adequada é a da Lei de Drogas. Mas, dentro de uma tese defensiva, você poderia alegar isso também, por que não? Né? Então, só fazendo esse parênteses, vamos para o último bloco meu com vocês aqui. Vamos falar só sobre questões relacionadas à infracional, beleza? Então, vamos juntos aqui. Fernando, se quiser focar aqui, acho que é até melhor, viu? Porque senão fica meio maçante ficar me vendo falando. Vamos lá, essa primeira questão que eu coloquei aqui para vocês é da Defensoria de São Paulo. Com relação ao conjunto de regras normativas internacionais que modificou a antiga concepção da situação irregular, abandonando o conceito reducionista do menorismo, é correto afirmar, considerando suas especificidades, que: letra A Convenção sobre os Direitos da Criança coube prever o modelo penal indiferenciado no trato do adolescente em relação ao adulto, com exceção do direito ao recurso de decisões condenatórias, matéria essa que quedou inerte, silente. E aí, tá certo ou tá errado? Certo ou errado? Quem acha que tá certo, levanta a mão. Quem acha que tá errado, levanta a mão. Por que tá errado? Não é diferenciado. Perfeito, não é diferenciado. Na verdade, a CDC, ela vem, na verdade, trazer a proteção integral, né? Nada a ver. B. As regras de Tóquio, Beijing e Riad, a gente passou meio por cima, a gente não abordou muito, então eu peço para vocês lerem com calma em casa. As regras de Tóquio coube orientar em caso de jovens tidos como crianças ou adolescentes passíveis de serem responsabilizados pela prática de atos infracionais, prevendo a reação do Estado e a proporcionalidade de sua resposta em relação às circunstâncias do infrator e da infração. Não, porque não vai te aprovar como objeto, mas só criança de direitos. Então você acha que está errado e você acha que isso diz respeito a Beijing? Alguém mais acha que está certo, está errado? Quer que pule? Pulemos. As regras de Beijing coube promover o uso de medidas não custodiais, orientando a previsão de medidas não privativas de liberdade, desde disposições pré-processuais até pós-sentenciais, evitando o uso desnecessário do encarceramento. Pode subir um pouco? Quer ficar com o tablet? Melhor. E aí? Acho que tá certo, tá errado? Aqui que pule.
Vou pular. As diretrizes de RIAD coube prever medidas de prevenção à prática do ato infracional, mediante a participação da sociedade e a adoção de uma abordagem voltada à criança, definindo o papel da família, da educação, da comunidade, prevendo a cooperação entre todos os setores relevantes da sociedade. Tá certo? Tá errado? Quer que pule? Vamos para a última. A Declaração Universal dos Direitos da Criança coube prever, em forma de princípios, dentre outros direitos, o direito à educação e orientação, cabendo tal responsabilidade, em primeiro lugar, ao Estado, que deverá se direcionar pelo melhor interesse da criança. Que questão chata, hein? É uma questão que, se vocês não leram esses tratados, vocês vão rodar. Eu já vou falar. A correta é a D, tá? As diretrizes de RIAD realmente trazem um caráter preventivo em relação à delinquência juvenil. Então, é a alternativa que está adequada. A E está errada porque, em primeiro lugar, não é o Estado, os pais, a família. No caso, é os pais. Então, assim, só se você entrasse ali, é muito difícil essa. E quanto a B, está errado porque, como ele mesmo anunciou pra gente, não se trata das regras de toque, mas se trata das regras de Beijing, que trata exatamente sobre o processo e sobre o julgamento. Lembra que a gente falou nas regras de Beijing sobre a questão da remissão, por exemplo? A remissão é um dos tópicos que as regras de Beijing trazem. E a letra C está errado porque não se trata das regras de Beijing, se trata das regras de Tóquio, que tratam sobre as penas não privativas de liberdade. Então eles inverteram. Essa é muito difícil, tá? Como eu falei, a primeira coisa que eu falei quando a gente começou a falar é o que vocês precisam estudar. Primeira coisa, letra seca. Muito legal ler os livros, ler o ponto a ponto, né? Mas precisa ler letra seca. É a receita do que vai cair. Vamos passar para a próxima? As outras são mais fazíveis. Essa também é da Defensoria de São Paulo. Um adolescente primário é acusado da prática de um ato infracional equiparado ao crime de uso de drogas, o artigo 28. Na sentença, o magistrado, após afastar a inconstitucionalidade do dispositivo e as teses defensivas, e comprovada a autoria e a materialidade, poderá, sem que ocorra qualquer ilegalidade, condenar o adolescente a aplicando quaisquer das medidas socioeducativas em meio aberto. Se você acha que não é, por que você acha que não é? Não tem grave ameaça e reiteração. Então, mas está dizendo meio aberto. Então pode ser advertência, poderia ser advertência. Na verdade, dentro do ser um curso menos abuso, poderia ser esse, mas aí você dá uma olhada nas imagens. Eu acho que caberia advertência, tanto lá dentro quanto do professor fez. Ele vai ser mais gravoso, mas igual. Porque a advertência está prevista na lei de droga lá. Vamos para B. Aplicando qualquer das medidas socioeducativas. Não. B, porque não tem violência nem grave ameaça, certeza que, né? Beleza. C, não aplicando nenhuma medida socioeducativa ou protetiva. Mas vai ser no direito penal futuro. E aí, pode ter condenação sem medida socioeducativa ou protetiva? Quem acha que não pode? Quem acha que pode? Então eu vou pular. Concedendo a ele remissão cumulada ou não com medida socioeducativa. A remissão pelo juiz pode ser acumulada, mas não é uma condenação. Letra E. Aplicando medida protetiva de acolhimento institucional em virtude do estado de vulnerabilidade causado pelo envolvimento com drogas. Não, porque isso daí precisaria pelo menos um mínimo de contraditório para a defesa e vamos ver, nós temos tantas outras medidas preventivas anteriores a essa, né? Então essa está errada mesmo. Vamos lá. A letra B. Essa já matou. A letra A. Aplicando quaisquer das medidas socioeducativas em meio aberto. Essa está errada. Tá bem? Por que ela está errada? Porque o tratamento do adolescente não pode ser mais gravoso do que o do adulto.
Quais são as medidas que o adulto poderia receber? Advertência, tratamento, prestação de serviço. A LA é mais gravosa. E outra, quaisquer das medidas socioeducativas? Reparação de dano? Tem possibilidade de aplicar reparação de dano no caso? Não faz sentido, né? Então essa está errada. A letra D também está errada. Porque a remissão pode ser aplicada antes da sentença. Você não pode aplicar na sentença para frente. A correta é a C. O juiz pode condenar e não aplicar medida nenhuma. Falei várias vezes, professores, para vocês. Pode aplicar socioeducativa acumulada com protetiva, só protetiva ou não aplicar nada. É possível. Então a correta é a letra C. Próxima da Defensoria de São Paulo também. O adolescente Renan foi ouvido pelo promotor de justiça da Vara Especial da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos termos do artigo 179 do ECA, após ter sido surpreendido em supermercado tentando subtrair chocolates. Após a oitiva informal, o promotor decidiu pela concessão de remissão, submetendo-a à homologação judicial. Tal instituto refere-se à remissão como forma de perdão judicial, suspensão do processo, extinção do processo, exclusão do processo e arquivamento dos autos. Qual é? Acho que é exclusivo. Quem acha que é A? Quem acha que é B? Quem acha que é C? Eu quero ver mãos. Quem acha que é D? Quem acha que é E? Então nós temos 2 com E, 2 com D e 1 com C. Extinção e exclusão. Eu acho que é E. Gente, vocês têm que lembrar o seguinte: perdão judicial a gente já tem que excluir. Porque a gente tem que lembrar que remissão em sede do ECA não tem nada a ver com perdão. Porque perdão primeiro pressupõe que ele fez algo, né? Não é a questão. Segundo que perdão significa você estar exculpado. E nesse caso, a remissão pode ter um tratamento diferenciado. Simplesmente você está tirando ele do judiciário. Não é perdão. Também não é arquivamento dos autos. Por quê? O promotor tem 3 possibilidades quando ele recebe a informação. Ou ele arquiva, ou ele dá remissão, ou ele oferece a representação. Então, o arquivamento é uma das hipóteses que ele pode fazer. Não tem nada a ver com a remissão. Sobra as outras 3 que são realmente hipóteses de remissão. A suspensão só pode ser dada pelo juiz. E a extinção também. É a exclusão a correta. Vocês têm que lembrar o nome. O que extingue algo que começou. O que exclui evita sequer que tenha início. Então a remissão que o Ministério Público dá é a como exclusão do processo. É a ministerial. É a antes de começar qualquer tipo de processo. Eu excluo a possibilidade de levar isso para o judiciário. Eu não estou extinguindo nada. Estou excluindo isso do judiciário. E a judicial, feita pelo juiz, seria? A judicial, que é feita pelo juiz, ela pode ser tanto suspensiva quanto extintiva. E só pode ser feita até antes da sentença. A próxima também é de São Paulo. Com relação à prática de ato infracional e ao procedimento para a sua apuração até a devida prestação jurisdicional, segundo o ECA, é correto afirmar que A. Para que o representante do Ministério Público possa oferecer representação contra o adolescente, imputando-lhe a prática de ato infracional, faz-se necessária prova pré-constituída da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qual é que é? Materialidade, prova pré-constituída e o indício suficiente. O que tem isso? Ele tem que poder... É tipo uma suposição, quando houver... O próprio artigo fala. Então você está me dizendo que não precisa de prova pré-constituída, é isso? Eu lembro do indício suficiente de autoria, que fala que quando há meros indícios... Alguém? Eu lembro que você falou sobre isso, agora eu não sei qual. Para o juiz, ele não precisa do suficiente, para o MP precisa.
Eu acho, ou eu tô inventando. Para representação, basta indícios de autoria e indícios de materialidade. Não precisa de prova pré-constituída de materialidade. E é por isso que eu tinha dito para vocês que por conta desse dispositivo você pode ter algumas representações que não tenham, por exemplo, o laudo provisório de drogas, ou então até um laudo necroscópico do morto. Basta que você tenha a referência de que a pessoa tenha morrido. Absolutamente questionável do ponto de vista defensivo. Vocês, numa segunda fase, vão dizer que é inconstitucional, que a legislação ela tem que se adequar às normas constitucionais e por conta disso tem que ter um mínimo sob pena de ausência de justa causa. Mas o ECA traz essa possibilidade. Então essa está errada. B. A remissão como forma de suspensão ou extinção do processo poderá ser proposta até o trânsito em julgado da sentença. Pô, acabei de falar, né? Beleza. Senão ia embora. C. Proferida a decisão condenatória com inserção do adolescente no cumprimento de medida de internação e determinada expressa vedação a atividades externas, tal vedação somente poderá ser revista após 6 meses de seu cumprimento. É até 6 anos. Perfeito. D. Em caso de flagrante de ato infracional praticado por adolescente, é obrigatória a lavratura do auto de apreensão em flagrante, com encaminhamento imediato de cópia ao representante do Ministério Público. Hã? Ela falou que não é imediato, ela falou que é 24 horas. Hã? Qual é o juízo? Cópia ao juízo. Tá certo? Tá errado aquele pulo. É 24 horas de É 24 e o MP é 80 no mesmo dia? Como é que é? Pula essa aí. Pulo. Em uma interpretação sistemática, compatibilizando os artigos 106, 108 e 110, a privação de liberdade por ordem judicial antes da sentença somente poderá ser determinada após a instauração do devido processo legal. Tá certo? Tá errado? E se tá errada, por quê? Ele pode ser apreendido em flagrante e permanecer até ter a decisão, não é? Aí não tem um devido Que é a parte processo da legal. internação por jogo. Então, mas tá escrito a privação de liberdade por ordem judicial. Seria o caso, por exemplo, de uma prisão temporária ou de uma prisão preventiva antes de ser apresentado o processo. É de internação por jogo. E aí, tá certo ou tá errado? Somente quando vejo após a declaração Vamos lá, gente. Vamos começar pela D. A D tá errada. Porque no caso de apreensão em flagrante, a autoridade policial não está obrigada a elaborar a lavratura do auto de apreensão em flagrante em todos os casos. Só tem que realizar o auto de apreensão em flagrante nos casos de violência ou grave ameaça à pessoa. Em todos os outros, pode fazer BO circunstanciado. Essa está errada. Logo, a E está correta. Exatamente o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Em outras palavras, o juiz pode determinar prisão temporária do adolescente? Ou o juiz pode determinar a internação provisória a pedido do delegado ou de ofício antes de ter recebido? Não pode. Não pode, primeiro, por falta de previsão legal de prisão temporária. Não há essa previsão no ECA. Enquanto a internação provisória, é exatamente isso. Numa interpretação sistemática, nós temos que entender que nós estamos falando sobre um sistema acusatório. Como que pode o juiz decretar internação provisória se não tem processo? Então, se não tem ainda instauração de devido processo legal, você não está estabelecido a tripartição. Você não teve ainda o pedido do Ministério Público requerendo a internação provisória. Então, só poderia, de fato, o juiz determinar a internação provisória do adolescente após instaurar o devido processo legal. Perfeito? Então, aí está correto. A próxima também é da Defensoria de São Paulo. Tem muitas de São Paulo. Adolescente de 16 anos é apreendido em flagrante pela prática de homicídio. Segundo dispõe a lei vigente, se
Se ele receber medida de internação, deverá durar no mínimo 6 meses. Alguém acha que está certo? B. Se for primário e com bons antecedentes, o adolescente deverá receber medida socioeducativa em meio aberto. C. Se a vítima for o presidente da República, do Senado Federal, Herói! da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, a aplicação das medidas cabíveis fica a cargo da Justiça Penal Militar. Não, essa foi de grau, né? É, Sai da né? infância nunca. E aí, tá certo ou tá errada essa? Eu acho que nunca sai da infância, mas não é possível. Do juiz da infância, será? Mesmo nesses casos? Não é possível, né? D. Se ficar demonstrado que o adolescente é portador de doença ou deficiência mental, ele receberá tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Não, isso fala disso. E por final a E. Se restar comprovada a autoria e materialidade do ato, a ele deverá ser aplicada a medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo de 3 anos. Deverá, não é necessariamente deverá ir. Ficaria com a B. Então vamos lá, quem acha que é A? Quem acha que é B? Quem acha que é C? Não é Quem acha que é D? Quem acha que é E? Quem não acha nada? É a D. É a D. Por quê? A letra A está errada exatamente porque fala do mínimo 6 meses. Não, é no máximo. A letra B está errada pelo deverá. Então, ele deverá receber medida em meio aberto. Não tem obrigatoriedade de deverá. Ele cometeu um ato com violência ou grave ameaça à pessoa, ele matou alguém. Então, ainda que ele seja primário e tenha bons antecedentes, um primário pode ser internado por um homicídio. C. Não tem nada a ver de justiça penal militar, ainda que né, por fora nada a temer, né? Ou adiantar, mas já acontece alguma hipótese de saída? Não, sabe por quê? Porque o artigo 228 da Constituição traz a inimputabilidade. Então todas as outras regras de competência dizem respeito ao direito penal. Então se nós não estamos falando do direito penal, mas sim de algo diferente, do direito penal juvenil, então nós temos que ter uma regra de tratamento específica para esse caso, que é um sistema diferenciado. Uma pergunta que me Pois não. surgiu, assim, nunca pensei nisso. Aluno adolescente de colégio militar. Continua sendo pessoa com menos de 18 anos. Porque ele é inimputável. Não se aplica as regras de processo penal a essa pessoa. Mesmo com a emancipação, né? Mesmo, não tem relação nenhuma. tem relação, Até porque, se você pegar... É civil. Até porque quando você... a questão civil não tem relação nenhuma com a penal. Quando o ECA entrou em vigor, a nossa maioridade civil era em 21 anos. Ela reduziu com o Código Civil de 2002. Então não há uma correlação necessária. Inclusive no livro do João Batista Costa Saraiva, no final, no apêndice, ele tem uma tabela com vários países diferentes, com a idade que começa a responsabilidade juvenil, a idade que começa a responsabilidade dos adultos, um prazo de aplicação de medida ainda de jovens adultos, e é isso. E a maioridade civil. Então você vê que tem hipóteses de tudo quanto é forma diferente. Então não tem relação. Um alistado também? Não entendi. Um alistado também, porque ele se apresenta para alistamento de 18 no ano. Alistado também. A questão... Ele tem 17 anos, sei lá, é convocado. Também, tanto faz. A questão é, se ele tem menos de 18 anos, não se aplica nenhuma regra de direito penal, pelo menos em relação ao poder punitivo, porque ele está fora do sistema penal. Mesmo ele sendo soldado... Mesmo ele sendo qualquer coisa. É inimputabilidade, é um sistema diferente. Ele não faz parte do sistema penal. Então ele está sujeito tão apenas ao sistema penal juvenil. O adolescente tá fora da Matrix, entendeu? Tiraram ele, tá em outro plano. Beleza? E se você não ficou contente com a minha explicação, você pode ainda partir do pressuposto que é uma norma específica. Então a norma específica afasta toda a regra geral. Então não se aplica aquilo que não tiver relação com o adolescente.
D. Ficar demonstrado que o adolescente é portador de doença ou deficiência mental. Essa está correta, tá? É a literalidade do artigo, se eu não me engano, 110, um dos parágrafos do artigo 110. Não está dizendo que ele vai ficar internado no local. Está dizendo simplesmente que, quando for aplicada a medida, ele vai ter um tratamento que vai ser adequado à sua condição. Pura e simplesmente. E aí está errada justamente porque está escrita a palavra deverá. Ninguém está dizendo que deverá se aplicar a internação. A internação é uma possibilidade, mas questões pessoais podem levar a medida para baixo. Beleza? Próxima também de São Paulo. Sobre a internação provisória ou internação antes da sentença, conforme prevista no ECA, pode-se dizer que é aplicada diante da prática de ato infracional por adolescente ou, excepcionalmente, em casos graves de desvio de conduta. Não, que é aplicado diante da prática de qualquer ato infracional. Eu entendo que é qualquer, não acho que pode ser qualquer. Todo mundo acha que está errado ou alguém acha que está certo? O que é casos graves de desvio de conduta? É o Código de Menores. Lembra que eu li para vocês no outro dia? Está errado. B. Implica, quando decretada, no encerramento da instrução processual no máximo em 45 dias. E aí, sim? Não? Não chega. Aí os 45 certo ou tá dias, errado? no máximo em 45 dias eu sei que tá certo. Como secretária de encerramento. Não, o encerramento O desse processo tem esses 45 dias, né? Quer que eu pule? Não, Tá. C. Sua decretação deve basear-se, entre outros requisitos, em indícios suficientes de materialidade. E de autoria. E de autoria. Aí agora faltou autoria. Tá, vai, tá razoável. Não, tá. Certo, errado ou pula? Eu pra mim tá errada. Falta autoria, né? Apesar de estar entre Pula, outros. mas Vamos lá. pensar entre outros, acho que dá então. D. Exceto nos casos em que o adolescente já esteja apreendido por força de flagrante de ato infracional, sua decretação é condição necessária para que ele, adolescente, possa permanecer privado de liberdade no curso do processo. Por que tá errada essa? Porque não pode ter a intervenção antes do processo. Tem que tirar o MP. De acordo com Tem o que nosso tirar o MP entendimento. representar. Vou ler de novo. Exceto nos casos em que o adolescente já estiver apreendido por força de flagrante de ato infracional, ou seja, apreensão em flagrante, né? Sua decretação da internação provisória é condição necessária para que ele, adolescente, possa permanecer privado de liberdade no curso do processo. Ah, mas eu acho que é condição De acordo com o necessária. entendimento que Sim, não. você deu. Pode parecer que Essa eu já vou falar agora, ela está errada. Porque ainda que você levasse em consideração o posicionamento anterior, o problema está logo no começo. Exceto nos casos em que o adolescente já esteja apreendido. Não, não tem nada a ver. Pode ter, a internação provisória pode ser concedida após a apreensão em flagrante ou independentemente da apreensão em flagrante. O importante é estar preenchido os requisitos do artigo 108 do ECA. a violência. E pode ser, antes da sentença, reconsiderada de ofício ou a pedido da defesa, mediante a concessão de liberdade assistida e compromisso de comparecimento a todos os atos processuais. Quero ver vocês respondendo, gente. Não quero fazer aí pra vocês. E aí? Eu acho que se fosse pela regra seria ele, né? Não está Mas a sentença poderia ser considerada de ofício a pedido da defesa. Ó, nós estamos com B, C e E. Pois bem, vamos continuar então. Posso? Pode. Quem acha que é B? Quem acha que é C? Quem acha que é E? Um de cada, o resto tá aí em cima do outro. Eu já tinha errado. A B tá errada. A B tá errada porque ela fala que a internação provisória tem que durar um prazo máximo de 45 dias, e até aí tá correto. Só que ela fala que o prazo de 45 dias é do encerramento da instrução processual. E ela está errada por dois motivos. Primeiro, porque o ECA fala que a internação provisória tem que durar 45 dias, no máximo. Acabou. E o segundo é a questão de que deveria, se fosse o caso, ser até a sentença.
Porque imagina só que terminou a instrução processual e o juiz leva para julgar depois, né, para memoriais. Olha, o fato da instrução ter acabado antes dos 45 dias não impede que o juiz mantenha o adolescente internado provisoriamente enquanto ele está fazendo a sentença. O importante é que não extrapole os 45 dias. Então, ele tem um tempo maior, além da instrução, caso ele vá fazer a sentença posteriormente, desde que não extrapole 45 dias. O processo, ele tem que julgar antes dos 45 dias também. Não. Ficar internado provisoriamente. Vamos imaginar a hipótese em que o adolescente permaneceu em liberdade o processo inteiro. O juiz não tem o prazo de 45 dias, ele pode deixar mais tempo. Para ele priorizar a pauta para os adolescentes que estão em internação provisória. Então, mas ali fala que quando decretada, no encerramento da instrução, por isso que eu estou falando. Então, mas a questão é que o ECA fala que a internação provisória pode durar no máximo 45 dias. Não fala que a instrução tem que durar 45 dias. Não, então, mas é isso que me deixou em dúvida. Vamos supor que ele estava esperando o processo todo em liberdade. Acabou a instrução, o juiz decretou a internação. Pode. No máximo 45 dias. Pode, mas não é isso que está escrito. Implica, quando decretada, no encerramento da instrução processual, no máximo em 45 dias. Ele está restringindo só para a instrução, é isso? Após o encerramento. Isso, o juiz pode, se quiser... Por exemplo, não terminou o prazo, deu 45 dias, solta o adolescente e continua na instrução. Porque o que ele está dizendo não é que a internação dura 45 dias, é que a instrução dura 45 dias. Mas o juiz pode, se achar que não está pronta a prova, soltar o adolescente no final dos 45 e prosseguir ainda mais tempo de instrução. Entendeu? Aí está errada também. Aí é o erro clássico dos advogados que atuam na infância e que não manjam nada do assunto. A medida de liberdade assistida é uma medida socioeducativa. Não é um sinônimo de liberdade provisória. E o que alguns advogados acabam fazendo foi decretar a internação provisória no meio do processo e vai lá e pedido de liberdade assistida. Não existe isso. O pedido é de revogação da internação provisória ou de reconsideração. Liberdade assistida é uma medida socioeducativa. Você nunca vai aplicar que ela seja aplicada, você nunca vai pedir que ela seja aplicada antes da sentença. Porque afinal das contas, você, como defensor dos direitos fundamentais do adolescente, não vai querer pena sem processo, correto? Então, essa está errada também. A liberdade assistida é uma medida, não é uma cautelar. Nem uma liberdade provisória. Ah, você está correta. Olha que interessante, teve gente que falou assim, não, acho que está errada porque tem que ter indício de autoria também. Mas essa é uma questão de falha de leitura. Sua decretação deve basear-se entre outros requisitos. Tá certa. Tá certa. Calma na hora de ler, gente. A questão sempre vai ter pegadinha. Próximo. Põe na tela. São Paulo. Segundo prevê o ECA, quando uma criança pratica um ato infracional, deve o Conselho Tutelar representar a autoridade judiciária para fins de aplicação de quaisquer das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Então, tem responsabilidade objetiva? A criança praticou, quem responde ao pai? Não. Só no civil. No civil tem. Aqui não. B. Fica sujeita à aplicação de medidas específicas de proteção de direitos pelo Conselho Tutelar ou Poder Judiciário, conforme o caso. Não, vamos olhar os outros. Pula. É vedada a lavratura de boletim de ocorrência, devendo a vítima, se quiser, registrar o fato junto ao Conselho Tutelar. Não, por quê? Não é proibido, né? A vítima ela pode... Ela pode ir direto. Perfeito, vocês estão corretos. Qualquer um faz BO do que quiser, não é verdade? Sem problema nenhum. D. Tratando-se de flagrante, deve ser encaminhada imediatamente ou no primeiro dia útil seguinte à presença da autoridade judiciária. A gente está falando de criança. Não, gente, criança. Como é que vai levar? Nossa, eu tô pensando.
Da beleza, imagina. E mesmo se fosse adolescente, seria o Ministério Público. Sim. E ela não está sujeita à medida de qualquer natureza, uma vez que crianças não praticam ato infracional. Não, porque ela pode receber medida protetiva. E criança pratica ato infracional? Não. Pratica! Artigo 103 do ECA. Crianças e adolescentes praticam ato infracional. A questão é que só os adolescentes vão ser responsabilizados socioeducativamente. Mas protetiva ela pode receber. Pode. Protetivas. Então aí tá errada por duas razões. A primeira você trouxe, porque pode ser aplicada medidas protetivas sim, e também porque crianças praticam atos infracionais. A única questão é que não são responsabilizadas pelo direito penal juvenil. A correta é a B. Ficam sujeitas à aplicação de medidas específicas, protetivas, pelo Conselho Tutelar ou Poder Judiciário, conforme o caso. A questão do Poder Judiciário seria, entendo eu, né, que por requisição do Conselho Tutelar ou então uma medida de acolhimento, caso tenha propositura de ação. Opa, só para mudar um pouquinho, essa é da Defensoria do Paraná. Tem comentário aí? Como é que tá? Tá bom? Tá. Quanto ao exercício da defesa técnica ao adolescente acusado de ato infracional ou incumprimento de medida socioeducativa, é incorreto afirmar A. Então, é o que é errado. Deve a defesa insurgir-se contra a internação provisória imposta ao adolescente nas hipóteses em que, em tese, não seria possível a aplicação de medida socioeducativa de internação, nas hipóteses que cabem medida socioeducativa de internação. Certo. Eu também acho. E aí? Essa parte final é esquisito. uma coisa estranha. Tá meio esquisito, né? Chato. Ó, deve a defesa insurgir-se contra a internação provisória imposta ao adolescente nas hipóteses em que, em tese, não seria possível a aplicação de medida socioeducativa de internação. Só. O resto acho que tá errado. Hipóteses em que cabe medidas socioeducativas de internação. Ele se cabe. Acho que repetiu a parte mesmo. Acho que tá repetido, viu? É lá, ó, repete mesmo. Coisa esquisita, hein? Não repetiu. Repetiu. Dá a entender que qualquer situação, ele fez isso pra deixar confuso, mas dá a entender que qualquer situação a defesa tem que... Não seria cabível nas hipóteses que podem. Isso, não seria possível nas hipóteses que podem, exatamente. Mas tá esquisito, né? A formulação foi... Aquela parte. E aí? Se sente. Parece que esse tá errado. Se ela não estiver errada, é anulação. Tirando a hipótese de anulação, imaginando-se que deve a defesa insurgir-se contra a internação provisória imposta ao adolescente nas hipóteses em que, em tese, não seria possível a aplicação das medidas educativas de internação, naquelas hipóteses em que cabe medida socioeducativa de internação. Seria possível como correta por mas nas hipóteses Beleza, tá correto. Vamos chutar essa aí, vai. Essa aí tá bom. Internação provisória. Peraí, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Letra B. A defesa pode concordar com a aplicação ou manutenção da medida privativa de liberdade em sede de processo de conhecimento e de execução quando existir ameaça de morte contra o adolescente. Eu acho que Alguém acha que pode ser verdadeira essa? Vai sair de mim, vai morrer. Olha, essa é esdrúxula, então já vou falar logo de cara que essa aqui está errada. Primeiro, defesa concordar com internação, prefiro fazer minha autodefesa conforme a Convenção Americana diz, correto? Porque afinal das contas, é a pior medida possível, você não precisa de defesa se for para aplicar isso daí. Mas e se o adolescente se vê vítima de uma ameaça de morte? Como deve proceder? Medida protetiva. Não está no edital de São Paulo, mas é importante vocês saberem, até para a vida, mas vai que cai, que existe
existe um serviço que é o PPCAM, é um programa, é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçada de Morte. O PPCAM, ele tem previsão federal. Então, a previsão federal está no decreto, se quiser anotar, acho que é legal, está no decreto 6231 de 2007. 6231 de 2007. E aí, cada governo estadual acabou tendo o seu decreto próprio para poder esmiuçar. Então, no caso de São Paulo, é o 8238 de 2012. Mas cada estado tem o seu. E se não tiver o seu, tem o federal. É o local que presta proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, inclusive com abrigamento, se for o caso. Abrigamento, eu não estou falando acolhimento institucional, estou falando de um negócio à parte, que sobem com o menino, levam ele para outro estado, para outra cidade, podem até mudar RG, dá para fazer um monte de coisa. Realmente pretendem dar um negócio diferenciado. Ele é diferente do Provita? Ele é diferente porque o Provita é para adulto. Então o PPCAM é específico para criança e adolescente. Mas a essência é a mesma. É isso aí. Vamos só cumprir tabela. Letra C. Eventual confissão do adolescente em relação aos fatos assim imputados na representação, em virtude de declarações colhidas no relatório técnico elaborado pela equipe interprofissional, caracteriza prova ilícita, por ofensa ao devido processo legal, ensejando a nulidade dos atos processuais posteriores. Já está até te trazendo uma tese, olha que coisa legal, né? Perfeito. D. Não cabe medida socioeducativa de internação por ato infracional de tráfico de entorpecentes, exceto nos casos de reiteração em ato infracional grave, ou seja, se ocorrer o cometimento de 3 ou mais infrações graves, conforme ressalta a jurisprudência do STJ. Isso. O entendimento anterior do STJ era de que para configurar uma reiteração são 3 atos. Porque se no direito não existem palavras inúteis, reiteração não pode ser nem primário e nem reincidência. Então teria que ser 3 ou mais. Hoje a STJ já passou por cima disso daí, a gente nem tem mais essa jurisprudência consolidada. Mas à época essa estava correta. E o prazo máximo de internação-sanção é de até 3 meses, sendo necessário a defesa impugnar a aplicação do prazo máximo do primeiro descumprimento, em observância ao princípio da proporcionalidade. Correta também, porque se a internação-sanção deve ser aplicada nos casos de reiteração no descumprimento, o primeiro descumprimento não pode ser suficiente para aplicar a internação-sanção, que é prazo máximo de até 3 meses. Lembrando que não é de 3 meses, é de até 3 meses. Próximo slide, por favor. Bom, só para não perder o costume, a próxima é da Defensoria de São Paulo também. Vamos lá? Então, põe na tela. Vou achar que você assiste. Assisto, claro. A gente precisa ver nossos clientes onde é que vão parar. Eventualmente para ele poder entrar com as ações de indenização por dano moral, não é verdade? A Defensoria tem um papel importante nesse sentido também. Defensoria de São Paulo. Quanto à sistemática recursal prevista no ECA, é correto afirmar: A. O preparo é dispensado para a interposição de recursos, independentemente do sujeito processual beneficiado. Certo ou errado? Errado por quê? Vamos ver as próximas. O prazo para a interposição de todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, será de 10 dias sempre, que a vara da infância e juventude for competente para o julgamento da demanda. Então, sempre, aí a defensoria tem um prazo em dobro quando da lei orgânica. Aí como fica? Essa parte do sempre. Então essa está errada por algumas razões. Primeira, pelo que você está dizendo. De fato, a defensoria ela tem um prazo em dobro. Então não é sempre que você pode falar isso. E além disso, não, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu ia falar do prazo dos embargos que é de 5 dias, mas já está falando exceto, né? Então é isso aí, perfeito. Está errada essa. C.
Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, a autoridade judiciária terá prazo de 5 dias para, em despacho fundamentado, realizar o juízo de retratação. No dia de apelação. Sim. Não era grave. Pan. Não, mas todo. Era grave. Ele pode tratar em todos, no caso. Na casa de judiciário, você falou. Juízo de retratação. Sim, juízo de retratação em todos os. Olha, vamos ler de novo. Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ninguém está falando dos outros recursos, estão falando do recurso de apelação. A autoridade judiciária terá o prazo de 5 dias para realizar a retratação. Tá certo? O agravo tem certeza, mas a apelação não tem certeza. Olha a tela azul do Windows aí. D. A apelação interposta em face de sentença que defere qualquer modalidade de adoção somente terá efeito devolutivo, salvo se comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. E aí? Apelação em adoção é sempre devolutivo? Não, é suspensional. Oh, adoção internacional, é isso aí. Você falou. Tá errada essa. Não é, gente. E. O relator deverá colocar o processo em mesa para o julgamento no prazo máximo de 90 dias. Hã? Contado da sua conclusão, podendo o Ministério Público requerer a instauração de um procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento deste prazo. Então, essa é aquela que é difícil de você acertar. Aí tá errada, tá? Mas é difícil de você saber aí, porque não é um prazo muito fácil de você ficar decorando, né? No caso tá errado porque o prazo é de 60 dias. Essa é aquela questão que você tem que ir comendo pelas beiradas. Então você tem certeza de qual é a certa e aí você vai eliminando as outras. É a estratégia na hora de fazer a questão. Nem tudo você vai saber na hora de fazer a prova. Beleza. Estamos entre a A e a C. A correta é a C. E não é em todo recurso que tem o juiz de retratação, é só na apelação e no agravo. Eu falei no primeiro momento eu falei todas, mas depois eu me corrigi e falei apelação e agravo. Essa letra A, eu não consegui encontrar nenhum comentário na internet dizendo por que estava errado. Então é a minha interpretação do porquê ela está errada. Porque assim, eu também marcaria ela como correta. A letra A diz: o preparo é dispensado. Quando você diz dispensado, você diz que não precisa. E não é o que a lei diz. A lei diz que o recurso subirá independentemente. Então, na minha interpretação, se há uma palavrinha diferente no ECA, independentemente você pode apresentar ou não. O dispensado você não apresenta. Então essa é a única solução que eu consigo dar. Eu não consegui encontrar nenhuma outra resposta que justificasse o porquê essa ata é errada. Desculpa, não entendi. Está escrito aí: o preparo é dispensado para a interposição de recursos, sendo que no ECA fala que o preparo, que o recurso será recebido independentemente de preparo. Então, como tem uma palavrinha diferente, eu parto do pressuposto que é essa a diferença da questão. Eu ia errar, porque eu anotei aqui que é dispensado. Então, diz o ECA que é independentemente de preparo. Mas quer dizer que ele poderia recolher, se é independente. Então, eu acho essa alternativa muito tosca. Se alguém souber e tiver a indicação do porquê essa daí tá errada, eu peço que escreva aí nos comentários do vídeo, porque... Mas com certeza a C está certa, né? A C a gente não tem como questionar. Aí a Defensoria Pública, o Ministério Público, só isso daí só? Não, é independentemente. Eu acho que quando não fala independentemente de preparo, ele quer dizer que se, por exemplo, a pessoa quiser ir lá e recolher a guia, ela pode recolher, independente. Essa é a minha interpretação, só que eu não sei se é correta. Então se alguém tiver informação, peço que coloque no vídeo por gentileza. Próximo. Essa é do Paraná. Não tem letrinhas aí, mas eu vou ler para vocês com as letras. João iniciou o cumprimento de medida socioeducativa de internação aos 17 anos de idade. Se ainda estiver internado, João, assim que completar 18 anos,
pelo fato de ter alcançado a maioridade penal, 3 pontinhos. A. Será liberado compulsoriamente. Não. Sempre pode fazer 21 anos. Pode ficar até 21 anos por previsão expressa. O que não acontece com as outras medidas socioeducativas. B. Terá a medida de internação substituída por medida não privativa de liberdade. Não pode ficar dentro. Não tem nada que diga que acontece isso, né? Não. C. Será transferido para a divisão especializada do sistema penitenciário de jeito nenhum, né? Vai piorar. Podem continuar. D. Passará a ser titular no processo de execução da internação de todas as garantias e benefícios outorgados aos adultos submetidos à pena privativa de liberdade. Aí, Ele já não era antes? Né? E Isso é fácil. não terá, pelo simples alcance da maioridade penal, afetado a sua situação socioeducativa. Isso aí é bravo, gente. É sempre bom ouvir uma facilzinha pra você não zerar, né? Tá falando de animal aí. Próxima. Essa também é do Paraná. Nos campos do atendimento dispensado aos adolescentes suspeitos da prática de ato infracional ou submetidos à medida socioeducativa, é papel do Conselho Tutelar, conforme previsto em lei. os campos parece campo de concentração. Acompanhar a lavratura dos autos de apreensão quando o adolescente apreendido estiver desacompanhado dos pais ou responsável. Não, acho que eles não leiam É o conselho tutelar que acompanha a assistência, que acompanha É o só o conselho. Vou pular. B. Providenciar a medida de proteção estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional. Não é o conselho. Mas nós estamos falando do conselho. Então, esse não é o papel. Seria do CREAS, quando é medida de ato por ato infracional, não é? C. Participar diretamente da elaboração do plano individual de atendimento, nas medidas socioeducativas e meio aberto. Isso vocês não viram aí na execução, tá? Isso daí vocês vão ver na próxima aula. Mas não, o Conselho Tutelar não participa disso. D. Elaborar como subsídio para a decisão judicial de aplicação de medida socioeducativa e estudo social da família e do adolescente. Eu não quero que vocês chutem, eu quero que vocês lembrem o que vocês viram nas aulas. Letra E. Promover o acompanhamento dos egressos de medida socioeducativa de internação. Ah, eu acho que é a que eu estava errado, porque é a única que fala de medida de proteção. A socioeducativa, eu acho que não é competência do Conselho Tutelar. Então você acha que é a B? CREAS. É, agora depois que eu fui ver que é medida de proteção. Vamos lá, quem acha que é A? Eu quero ver irmãos. Não. Quem acha que é a B? Eu tô entre a B e a... Quem acha? Levanta a mão aí. Eu tô em duas, eu tô entre... Quem acha que é a D de dado? Então, eu tô entre a B e a D. Quem acha que é a E? Então, peraí, a D? Participar. Vou dar um tempinho aí pra vocês então. E a C? Ah, eu Não, sabia que fiquei em dúvida. A C? Eu tô entre a C é aquela. Participar da... A C a gente cortou, né? Ah, também eu fiquei em dúvida. Então vamos lá. Eu acho que a... Promover o acompanhamento. Então vamos lá. A A está errada. Por quê? Porque não está nas atribuições do conselho e lá na delegacia ficar sendo curador do adolescente. E quem que vai nesse caso? Ninguém. Ninguém vai nessa Ninguém. Não tem essa previsão. Quando o adolescente ele é apreendido, tem que ir os pais. Você liga para os pais, se chama o pai. Se não tem pai nenhum, não tem essa previsão de chamar conselheiro. Pois é, tem uma previsão que, se eu não me engano, é no Código Penal, no Código de Processo Penal, se eu não me engano, no Código de Processo Penal, lá no artigo 564, que fala sobre as nulidades, que fala que aquele que tem menos de 21 anos é uma nulidade se não tiver sido dado curador. Foi revogado. E todo mundo sempre... Oi? Foi revogado. Não foi revogado, pelo menos expressamente, mas a doutrina de jurisprudência entende que foi revogado tacitamente, por conta da redução da maioridade civil.
Então haveria uma menção de que teria que ter um tutor, né? Só que como esse artigo já não serve para mais nada, porque dizia que foi revogado tacitamente e não há nenhuma outra previsão, pelo menos direcionada ao conselho, não há que se falar que essa está certa, tá bom? Vamos para a letra E, vamos pelas pontas. Aí também está errado. Promover o acompanhamento dos egressos. Poxa, não tem nada que fala dos egressos. É uma pena, deveria. Pelo menos relacionado ao conselho tutelar não tem nada. Então também está errado. Como assim? O que quer dizer um egresso? O que é o egresso? Egresso é aquele que deixa o sistema. Então aquele que saiu da Fundação Casa, aquele que saiu do presídio, ele é chamado de egresso depois que ele sai e ele vai retornar para a sociedade. Ele tem essa categoria porque ele é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que está se reintegrando novamente à sociedade. Então ele precisaria de uma atenção especial. A D está errada. Elaborar como subsídio para a decisão judicial, aplicação de medida educativa e estudo social. Não cabe ao Conselho Tutelar. Como é que vocês matam essa questão? Lendo as atribuições do Conselho, tá? Não está dentro das atribuições. Quem faz o estudo técnico? Se o adolescente está internado, provisoriamente, é os técnicos, a equipe técnica da unidade de internação. Se ele está solto, imprecisando, é a equipe técnica do juízo, o setor técnico. A correta é a B. Providenciar medida de proteção, estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional. Então lembra que o juiz pode aplicar nada, ou protetiva, ou socioeducativa, ou acumulada, né? Então pode aplicar protetiva. Quem executa as protetivas? O Conselho Tutelar. Se não é direito, erra. Quando você vê o ato infracional no final, você... Próxima, São Paulo. Em relação à medida socioeducativa de internação prevista no inciso 3 do artigo 122, sua aplicação só será possível diante do descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa. É a famosa internação sanção. Beleza, vamos ver o que vão falar sobre isso. A. Aplicada em sede de condenação pela prática de ato infracional, podendo ser aplicada quando o adolescente, apesar de devidamente internado, deixa de comparecer à audiência de justificação, desde que respeitado o devido processo legal e fundamentado em parecer técnico. Estou lendo de novo. Em relação à medida socioeducativa de internação, prevista no inciso 3, que é a sanção, a sua aplicação só poderá ser possível diante do descumprimento reiterado e injustificável de medida socioeducativa que foi aplicada em sede de condenação pela prática de ato infracional, podendo ser aplicada quando o adolescente, apesar de devidamente intimado, deixa de comparecer à audiência de justificação, desde que respeitado o devido processo legal e fundamentado em parecer técnico. Vocês vão ver que as próximas alternativas são todas iguais, só mudando alguma coisinha ou outra. Então eu vou tentar facilitar. Letra B. A letra B ela é igual a aplicada em sede de condenação pela prática de ato infracional, e aí ela difere aqui, sendo obrigatoriamente precedida da oitiva do adolescente, do devido processo legal, bem como fundamentada em parecer técnico. Então a fala que basta que ele seja intimado e deixe de comparecer. A B fala que tem que ter obrigatoriamente a oitiva. C. Que pode ter sido aplicado em sede de remissão judicial, então é uma medida que ele descumpriu que foi aplicada em remissão, desde que o adolescente estivesse acompanhado de defesa técnica, sendo obrigatoriamente precedida de oitiva do adolescente, então tem que vir o adolescente para ser ouvido, devido ao processo legal e fundamentado em parecer técnico. A A tá bem errada. A A tá bem errada? Porque ele não pode. Porque a A tá falando que é sem a presença dele. Mas E aí. Não, mas apesar de ser devidamente intimado, ele fala. Não, mas e se ele não compareceu por algum motivo grave? Por exemplo, tá internado, estava doente. Então, mas a A não englobaria a oitiva? Se a lei fala que tem que ter a oitiva, respeitado o devido processo legal, se ele não é ouvido, está sendo desrespeitado. Mas aqui está dizendo que não houve. Deixar de comparecer à audiência. Letra D. Medida aplicada em remissão judicial.
desde que o adolescente estivesse acompanhado de defesa técnica, podendo ser aplicada quando o adolescente, apesar de devidamente intimado, deixa de comparecer à audiência de justificação, desde que respeitado o devido processo legal fundamentado em parecer técnico. A C e a D repete a e a B, só que falando de remissão. Eu acho que não cabe interação sanção. Suprimento da remissão. E pode ter sido aplicada em remissão judicial ou ministerial, desde que o adolescente estivesse acompanhado de defesa técnica, sendo obrigatoriamente precedida da sua oitiva do adolescente, devido ao processo legal, bem como fundamentado em parecer técnico. E aí, gente? A medida socioeducativa ela não pode ser acumulada com a remissão do Ministério Público. Alguém concorda, discorda Do dela? MP não, mas a do juiz. A do juiz A gente pode. está falando da do Ministério Público. Do Ministério Público. Tá certo ou tá errado? Tá certo. É. Muito bem. Então aí a gente já tirou fora, porque não pode, até porque medida socioeducativa ministerial não pode ter, remissão ministerial não pode ter socioeducativa. Beleza. Questão a ser enfrentada. Pode ter internação sanção em relação à remissão judicial? Sabe como a gente mata essa? Ainda que vocês não soubessem sobre o assunto, fica meio intuitivo, porque se a A e a B são repetições da C e da D, e a única diferença é que a C e a D falam de remissão judicial, bom, vocês têm alguma dúvida que pode aplicar remissão, internação sanção decorrente de medida aplicada em sentença? Medida aplicada em sentença. Isso, você tem dúvida disso? Agora, se tá igualzinho a A e a B em relação a C e a D, e a C e a D falam de remissão judicial, e a única coisa que difere a C e a D da A e a B, não vai ter duas que são corretas, certo? Então, se a única coisa que diferencia a A e a B da C e da D é a remissão judicial, tira fora a remissão. Então, eu acho que é a B. Quando eu dei remissão para vocês, eu falei que remissão ministerial não pode vir acompanhada de medida socioeducativa. E remissão judicial, ainda que possa vir com medida socioeducativa, o seu descumprimento não pode gerar internação sanção. Por quê? Porque é medida aplicada sem o devido processo legal, sem juízo de culpa. Então, se a privação de liberdade tem que ter o devido processo legal, a presunção de inocência e tudo mais, você não pode, no final de uma remissão com medida educativa, ter uma penalidade por conta disso, de que restringe a sua liberdade. Então você nunca pode ter internação sanção em caso de remissão com medida educativa. Então a gente fica entre A e a B. A diferença entre a A e a B é que uma fala que você pode intimar, e se ele não compareceu, azar o dele, e o outro fala que é obrigatório a oitiva do adolescente. Acho que é obrigatório. Ah, mas garante. Embora vai que ele acha. A correta é a letra B, é obrigatória a oitiva do adolescente. De nada adianta você simplesmente intimar e não saber o que aconteceu, como você mesmo colocou. Às vezes ele pode ter deixado de comparecer e ele estava impossibilitado por uma razão justa, estava internado, ele foi acidentado, qualquer outra razão. Nesse caso, a medida correta que o defensor deveria fazer, ainda que não soe agradável dentro de um processo em que você trata o adolescente como sujeito de direitos, seria pedir a condução coercitiva do adolescente, porque precisa ser ouvido, tá bom? E vamos na última. Essa é da Defensoria da Bahia, que também é uma prova bem parecida com a de São Paulo e do Paraná. Dentre os princípios fundamentais enunciados nas diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil, princípios orientadores de Riad, consta expressamente a ideia de que, então, diretrizes de Riad: A. Devem ser oferecidas a crianças, adolescentes e jovens, sempre que possível, oportunidades lícitas de geração de renda, garantindo-lhes acesso ao trabalho protegido, não penoso e que não prejudique a frequência e o aproveitamento escolar.
Pula. B. Considerando o consenso criminológico de que a delinquência juvenil está diretamente associada aos estilos parentais autoritários, permissivo ou negligente, é tarefa primordial dos Estados. Que foi? Tá muito errado? Então tá bom, então tá errado. Não dá ideia que tá engraçado. Aprimoramento de técnicas de criação, hein? C. O comportamento desajustado dos jovens aos valores e normas da sociedade são, com frequência, parte do processo de amadurecimento e tendem a desaparecer espontaneamente na maioria das pessoas quando chegam à maturidade. Razoável, mas não sabemos ser. Pula? Mas a B tá arriscada. Tá, por favor. E, D. Os estados devem criar instâncias especializadas de intervenção, de modo a garantir que, quando o adolescente transgrida uma norma de natureza penal, os organismos mais formais de controle social sejam acionados como primeira alternativa. Mas informais. Nada a ver, né? E digo mais, isso ainda que fosse o contrário, seria a regra de Beijing. Ah, então, isso daí que eu não confuso. E, embora desencadeados por fatores ambientais desfavoráveis, grande parte dos delitos praticados por adolescentes são resultantes de quadros psicopatológicos cujo tratamento precoce é fundamental para uma política preventiva. Então, é a A ou a C? Eu acho que é a C, mas vamos lá. Eu não acredito que ofereça para crianças oportunidades de trabalho. Não pode. Eu acho que é Olha as pegadinhas, né? Perfeitamente. A A não tem nada a ver com criança. Criança trabalhando não pode. A correta é a C, que se embora começasse de uma forma esquisita, ela terminava depois se ajustando. O comportamento desajustado dos jovens, mas não é desajustado de uma forma pejorativa, é aos valores e normas da sociedade. São, com frequência, parte do processo de amadurecimento e tendem a desaparecer espontaneamente na maioria das pessoas quando chega à maturidade. Ainda é melhor são Olha nós supostamente aqui, gente. desajustados. Exatamente. É que assim, quando você fala de valores da sociedade, você não está dizendo que é algo intrínseco, é algo natural. Você está dizendo que é algo que a sociedade elegeu. Então, mas assim, eu se fosse em questão aberta, pudesse discutir, eu diria assim, ó, que a criança faz parte da sociedade. O comportamento dela, enquanto componente da sociedade, então ela não está se desajustando. Concordo totalmente, mas como aqui é uma resposta como é o de objetivo. alternativa e você não tem a possibilidade de chegar com a criminologia crítica e tudo mais, essa é a resposta certa. Beleza, gente? Ó, foi um prazer dar essas aulas aí pra vocês. Muito legal, não tem satisfação maior do que pessoas super interessadas, que precisam e que estão dispostas do que falar sobre essas matérias aqui, tá bom? Muito obrigado aí.